Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no Service Podcast com um convidado muito especial que veio do 23º CRESUL. Ele vai falar aqui para nós hoje sobre o perispírito. E comigo aqui, Valdenir Baggio, aqui também do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui também participando da apresentação do nosso programa, né, Valdenir? Estamos aí mais uma vez. E a gente vai falar hoje sobre o perispírito com o Carlos Gomes. Carlos, muito bem-vindo. E antes da gente iniciar propriamente dentro do assunto, eu queria que você se apresentasse, falasse inclusive de qual casa espírita você vem. A gente está nesse movimento aqui de unificação das casas espíritas, tão importante, a gente tem falado isso de forma tão prazenteira também, né, com os colegas que têm vindo aqui de outras casas. Mas eu queria que você se apresentasse e apresentasse a sua casa também, de onde que você está vindo. Ok, primeiro agradecer pelo convite, né, por estar aqui pela primeira vez, muito bom, parabenizar, né, pelo estúdio, por essa iniciativa, agradecer a quem nos assiste. Meu nome é Carlos Gomes, então eu sou do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá e também estou esse ano, até o final desse ano, na presidência do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. O CRESUL já são os 5 CREs aqui da região. Então tem o CRESUL e tem o CRE, né? É diferente. Estamos aí trabalhando e aprendendo da doutrina espírita. Que bacana. Seja muito bem-vindo, então. E para a gente poder começar, a gente sabe que lá dentro do Livro dos Espíritos, Kardec já começa a conversar com os espíritos, perguntando para eles qual que era a constituição, né, do que era o espírito. Ele estava querendo saber o que era o espírito. E aí foi feita uma descoberta que eu considero uma das maiores descobertas, né, aqui da atualidade, da modernidade, de que havia ali, então, na verdade, algo em volta do espírito. E eu queria que você falasse para nós o que é essa substância. Tem uma substância que envolve o espírito e que capacita ele para poder entrar em contato com o mundo material. Eu acho essa descoberta, e quando eu li pela primeira vez, achei fantástico, porque é algo novo que o Espiritismo traz, né, que nos dá várias respostas sobre as questões de fenômenos mediúnicos, fenômenos, né, espíritas, e para a nossa vida também. Descobri que a gente tem um corpo a mais. Então, pegando lá da formação, o Deus Espírita é uma inteligência suprema que cria o tempo inteiro e usa uma substância, né, que está em todos os lugares, né, que Aristóteles chamava de éter, e Kardec usou o nome fluido, porque era um termo comum na época, e cada espírito é uma inteligência criada dessa inteligência maior que consegue aglutinar à sua volta esses fluidos e formar o corpo do espírito. Então, o espírito que eu sou é o que pensa e sente em mim, né? E tem a capacidade de formar um corpo à sua volta. E desse corpo forma o corpo físico. Então, nós somos trino, né? Nós temos o espírito, o corpo físico que nós conhecemos e agora o corpo do espírito que está ligando a matéria ao espiritual, que é o perispírito. Então, a gente está acostumado, né, a ouvir falar que a gente é feito de corpo e alma. Com o espiritismo, não, é corpo, alma e perispírito. Que legal. E é interessante, né? A gente conversa sobre isso, né? Que o mundo espiritual tem matéria também. Sim. O perispírito é semimaterial, é uma matéria mais sutil, mas é matéria. Né? Mas o que é matéria senão a energia condensada desse fluido? E descobrir esse fluido também foi bastante interessante, né? A gente tem aí o capítulo 14 da Gênesis, que nos dá toda a explicação, né? Que na primeira leitura pode estar até mais difícil, porque não estamos acostumados com isso, mas se debruçar e estudar, amplia muito a nossa visão sobre a questão espiritual, porque não podemos esquecer que o espiritismo é ciência em primeiro lugar, e tem respostas lógicas, objetivas e racionais. Né? Então é muito racional pensar a partir desse perispírito e a partir desse fluido para a gente entender muita coisa. Né? Eu gosto muito desse tema. E não conhecemos a fundo, né? O Otacílio Rangel, né, que ele é físico, ele fala que nós vamos sair dessa existência e não vamos entender o que é o perispírito, né, de que substância ele é formado. Mas do que a gente tem na doutrina já dá uma visão bem ampla, né, para a gente ter algumas respostas. E é interessante, o Valdenir trabalha aqui especificamente com a orientação mediúnica da nossa casa, né? E
que você pode dizer também sobre essa questão do perispírito? Que tem alguma situação assim que fica mais a mostra assim, de questão do perispírito aqui quando a questão mediúnica? O que é mais interessante é a plasticidade que ele tem, né? Ele é totalmente sensível ao pensamento. Então, mas eu vou deixar aqui que o nosso convidado adentre esse assunto. Eu não quero atropelar. Eu só queria salientar uma coisinha, que essa contraparte espiritual, né, ela está presente em todos os seres. Então, para se haver a ligação do princípio inteligente, nós, na condição nominal, já tem um espírito. Nos reinos inferiores, é o princípio inteligente. Existe essa contraparte. E o que poucos entendem é que ele evolui. O perispírito evolui. Talvez a gente pudesse ir para essa linha, começar na parte primária da evolução do perispírito, para a gente poder compreender coisas que aqui, na hora que chega no reino nominal, aí fica mais simples. Para isso a gente tem que ir para o conceito de inteligência, né? Quando a gente fala que Deus é a inteligência suprema, mas o que é a inteligência? Nem a ciência tem esse conceito, né? Então, quando fala de princípio inteligente, é alguma coisa que já produz algo. Então, essa inteligência começa nos minerais, e isso aí é até difícil de aceitar, né? Como é que o mineral tem inteligência? Mas aquela atração dos átomos para formar moléculas e moléculas substância, tem ali um processo organizado. Essa organização, né, na formação de um mineral não é um princípio inteligente, né? Os cientistas materialistas que nos desculpem, né? Mas ali, por isso que o Espiritismo ele vem quebrar paradigmas, que ele vem com conceitos que nos ampliam a visão e bate de frente, né, com aquele conceito fechado que é só o que é visível, né, e perceptível nos 5 sentidos é que existe, né? E aí isso vai crescendo, né, como né, o Ademir falou, até chegar em nós. Então passa, né, pelo mineral, para o vegetal, né, para o animal inferior, né, nos unicelulares, né, que já tem uma inteligência. Ele o que esse princípio inteligente está fazendo? Ele está experienciando em cada reino até chegar na individualização do homem, que já tem consciência de si mesmo. Do átomo ao anjo, do átomo ao anjo. É o que fala lá no livro dos Espíritos. E nós não estamos no fim, né? Nós não somos o topo dessa cadeia de evolução. Falta a parte do anjo, né? Estamos experienciando num corpo né, humano, né, para que a gente possa avançar, porque a evolução não tem fim. Como nós também, como seres imortais. E é até difícil para a gente falar o que é um ser imortal, se tudo a gente põe um fim. A gente começa um programa como esse e fala assim, que hora que vai acabar? Né? Tudo a gente, né? Quando é que eu vou morrer? Tudo tem termo. Então, a gente quer terminar tudo, e quando fala você nunca vai acabar, como que é esse conceito novo pra gente, como espírito? Embora alguns não queiram acabar como corpo, aí fica congelando o corpo, né? Fica achando que o corpo físico vai voltar, mas o espírito é que não vai acabar. E vai experienciar em novos corpos, né? Formando novos perispíritos e aprendendo sempre. Eu me recordo aqui que o Kardec, lá na parte introdutória do Livro dos Espíritos, ele fala que entre o espírito e o perispírito, que é esse corpo semimaterial, tem um laço. E que esse laço, ele se mantém durante toda a vida. Quando o fluido animal que está ali dentro do corpo se esvazia, ocorre o processo mortis do corpo. Não é isso? Quando ele perde o fluido vital. Né? Isso, quando ele perde o fluido vital. Então, basicamente, a morte é perda de fluido animal. Por isso que a gente vê, né? A gente olha a criança e fala assim, nossa senhora, parece que tem 2 baterias. Não é assim? A gente fala, meu Deus, tem 2 baterias. Por quê? Porque tem muito fluido. E aí o corpo vai crescendo, chega na parte adulta, e depois vai fenecendo. Tanto é que a gente tem uma dificuldade muito grande, quando a gente já está em idade mais avançada, de manter as mesmas atividades de quando nós fazíamos quando jovens, porque a gente perdeu o fluido animal, nesse caso o fluido magnético mesmo, né? E então a morte, ela é o esvaziamento desse fluido. Quando isso acontece, o laço que une o perispírito ao corpo, ele se rompe.
Eu queria que você falasse para nós também como é que é essa questão dessa relação, né, o papel do perispírito assim na morte física, como que acontecem essas coisas também e sobretudo como que o nosso corpo ele está submetido também às situações do nosso perispírito. A forma como a gente pensa, por exemplo, sim, pode influenciar. É aquilo que eu falei, a gente pensa em corpo e alma, mas a alma, né, ela não consegue agir diretamente na matéria. Por isso que ele fala que tem um intermediário, que é o perispírito, que faz com que a vontade da alma se expresse no corpo físico, né? E com isso ele usa o fluido vital, que é essa bateria que você colocou aí, que se ela não estiver funcionando, não adianta o perispírito estar ali com o corpo, que não vai haver essa ligação, né? Inclusive, quando você vê uma pessoa em estágio terminal, você vê que ela está indo, né? Ela corta, ela conversa com você depois, então ela já está perdendo esse fluido vital, e se perder, a máquina não vai funcionar, então não tem como o espírito agir em cima dela. Mas o mais importante, né, que as pessoas precisam saber, que perdeu o corpo físico, mas o corpo espiritual, que é o perispírito, continua envolvendo o espírito, até para dar forma a ele, porque as pessoas falam assim, eu vi a minha avó. Se o espírito é uma centelha, como é que você vai saber que é sua avó? Né? Ela tem um formato igual ao nosso corpo físico. Aliás, o corpo físico, ele é originário do corpo espiritual, né? Que é o molde. Tem um projeto, né? Então, por isso que eu falei, primeiro essa inteligência aglutina o perispírito, e dali, condensando um pouco mais de fluido, esse corpo físico. Perdendo o corpo físico, continua esse corpo fluídico, né? E que vai acompanhar o espírito em toda essa evolução. A densidade é que vai mudando, né? Aí vem o pensamento em relação a esse perispírito. Quanto mais materialista é a pessoa e apegada, mais denso fica o perispírito, porque ele tem cor, né? Ele tem odor, né? Ele tem densidade, né? Ele é um corpo mesmo. Né? E aí, à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito vai evoluindo junto, até chegar num ponto, né, que parece que não existe o perispírito, mas tem que existir, senão não tem individualização. Né? Então, esse processo é muito bonito quando a gente estuda e vê lógica. Como eu falei, sim, tem uma lógica para não ficar que saiu do nada, né, que é mágica, que é milagre. Isso tira o milagre também. Né? Por isso que a Gênesis fala, né, que ali explica os milagres de Jesus. Então, desde os reinos inferiores, todo ser, né, ele possui um perispírito. Sim, porque ele tudo vem do espiritual para o material, né? E a gente tem que pensar sempre isso. A vida verdadeira é espiritual. Aqui é uma cópia. Só que a gente quer ficar com a cópia. Então, os seres que estão no estágio físico estão constantemente evoluindo. Consequentemente, o perispírito está também constantemente evoluindo. É isso? E como é essa evolução? Então vamos colocar ali as amebas, é um ser unicelular. Ele está ali aprendendo os instintos, né, de respiração, de alimentação, de tato, e quanto mais repete isso, mais vai gravando no perispírito. Né? Quando ele voltar numa outra existência, aquela informação já existe, como os próprios homens pré-históricos. Né? Onde que aparece isso? Eu me recordo que tinha alguma obra que fala sobre isso. Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos, né? Primeiro, então, no mineral, ele experimenta a lei de atração. A lei de atração. Aí depois vai para o reino nos unicelulares, microbiano, as mônadas, né, que começa ali um experimento que a célula tem uma vida, né, e que já está experienciando coisas do planeta Terra e vai não crescendo, né? Agora, se a gente tira o perispírito, a gente não explica a evolução, que é o que a biologia explica, mas eles não colocam, então fica faltando elos. O elo é o perispírito. E deixa eu te perguntar, como então esses seres que ainda não têm a inteligência desenvolvida como nós, leia-se, né, têm a capacidade de decidir, livre-arbítrio, por isso que eles ficam então todo o tempo encarnados, acaba de desencarnar, já reencarna imediatamente, então, para poder continuar o aprendizado. Sim. Por isso que o pessoal sempre pergunta, fala assim, e tal, meu cachorrinho morreu e tal, você acha que ele vai reencarnar e ficar aqui perto de casa? Você já reencarnou há muito tempo. Só que a gente tem que lembrar que não é o mesmo cachorro, porque o cachorro não tem um espírito como a gente, né? Sim. Mas esse princípio vai evoluindo. Né? Esse processo a gente não tem condição de entender também, não. Né? Você tratou de inteligência, o máximo que a gente consegue é o que a gente lê nas obras básicas, mas tem, né, minúcias aí que a gente não chega ainda, né? Até Kardec os espíritos falam para Kardec, né? Falta um sentido, né, para você entender um pouco mais tudo que eles trouxeram para a gente.
E olha que 1018 perguntas já dá pra gente, né? Ficar algumas noites sem dormir. Já dá pra conversar bastante, então, né? O que veio, a gente já tem que estudar para entender. Imagino que, né, a gente precisa evoluir para conhecer, né? A gente estava falando de fluido, vamos falar de fluido. Fluido é muito bom. Né? Vamos falar de fluido. Fala para nós as diferenças dos fluidos, né? Fluido animal, ou magnético, fluido universal. E aí eu queria que você entrasse também no seguinte: do que é formado o perispírito nosso aqui na Terra? De que fluido que é? Tá, então você tem o fluido universal, né, que tem todo o cosmos. É como se a gente tivesse mergulhado no oceano de uma substância sutil que Kardec chamou de fluido. Né? E cada planeta tem o seu fluido, né, próprio ali, que condensou o planeta também, que o planeta também veio desse fluido, né? E quanto menos evoluído, mais denso vai ser, né, a quantidade desse fluido. E o nosso perispírito do planeta, ele é retirado do fluido do nosso planeta. Né? Por isso que um planeta mais evoluído, o fluido, né, vai ser menos denso, o perispírito também, porque acompanha. Né? É tudo igual. E esse fluido, inclusive, quando fala de magnético, nós vamos pensar no passe. Nós vamos pensar no magnetismo, né, que é o animal, estudou, né? Que é a nossa capacidade de irradiar esse fluido. Né? E aí o Bage começou a falar sobre o pensamento, né, que é a questão do mediúnico. A gente pensa e irradia no nosso perispírito o que a gente pensa e o que a gente sente. Então as pessoas que têm pensamento, né, mais agressivo, né, mais terra-terra, aí o perispírito vai ficar mais denso. E à medida que ele vai evoluindo em sentimento, ele fica, né, mais tênue, né, mais então, diáfano. Isso explica muito bem porque que Jesus dizia: vigiai e orai. É porque a gente é pensamento e sentimento, é isso que a gente é. O resto é embalagem. Né? Então a gente tem que melhorar esse... Isso eu gostei, hein? Nós somos pensamento, o resto é embalagem. Mas a gente costuma olhar o outro, a embalagem. Né? Até mesmo, né? Quando você vai paquerar alguém, você olha a embalagem, né? E depois aqui vê o que tem dentro. Deveria ser ao contrário. Aqui, na Terra é assim. Na Terra é assim. Olha, primeiro a embalagem. Aliás, a amizade, o que faz uma amizade? Né? É justamente esses fluidos que nós vamos trocando, nos alimentando uns aos outros. Se parecem. Sim. Né? Porque tudo é vibração também. O estudo do perispírito exige, né, muito tempo, porque são muitas coisinhas. Mas essa vibração das moléculas, dos átomos que existem no perispírito, que vai irradiar, é que nós vamos aproximar as pessoas de nós. Então nós aproximamos tanto os encarnados quanto os desencarnados de acordo com o que a gente está irradiando. Então a gente é que atrai, por isso que a gente não pode culpar ninguém dos problemas ou das pessoas que vêm para a nossa vida, que a gente que atraiu, encarnados e desencarnados. Então nós somos o foco, até mesmo na questão de obsessão. A culpa nunca é do obsessor, né? É a gente que chamou. E aí? Agora fica com ele. Resolve com ele. Uma coisa interessante de salientar também é o seguinte: a gente costuma falar no centro, principalmente no centro espírita, né? Um espírito iluminado chegou. Principalmente nas reuniões mediúnicas, né? Está presente um espírito muito iluminado. Ou vice-versa. Está presente aqui um espírito muito enegrecido, muito pesado. Né? Tudo isso é retratado por causa da condição perispiritual. E poderia, por favor, explicar um pouquinho sobre isso? Como que se dá um ser se tornar iluminado e como se tornar um ser se tornar tão opaco, tão assim tenebroso? Aí nós estamos falando das propriedades do perispírito, que são várias, né? Todos nós somos filhos da luz, porque somos filhos de Deus. Mas com o nosso comportamento, a gente vai criando muralhas, né? Da vaidade, do orgulho, da prepotência, e essa luz fica escurecida, e aí sem luz você fica enegrecido, né? E mais os pensamentos, e atitudes, e hábitos escurecem, porque a gente escurece a luz, ela está ali. Tanto é que Jesus falou: brilhe vossa luz, vós sois a luz do mundo. Aquele, né? Por isso que existe a bênção da reencarnação. Cada encarnação a gente vai quebrando essas muralhas. Aí começa a sair aquela frechinha de luz, a gente já se sente melhor, né? À medida que a gente quebra tudo,
a gente se torna um espírito iluminado, porque a luminosidade é uma das propriedades do perispírito. Só que não é como uma luz como essa, né? É a luz do espírito, né? Tanto é que na espiritualidade não tem luz, é a luz do espírito que vai iluminar. Vós sois a luz do mundo. E como a gente não tem luz, é o mentor que está iluminando para a gente. Ele tem que iluminar os caminhos. Porque a gente sonha que está lá, mas como é que estava aceso? Porque tinha alguém iluminando, né? A gente não tem essa capacidade, né? Pelo menos eu, não sei vocês aí, ainda de ser esse espírito iluminado. E, inclusive, quando a gente vê as pinturas nas igrejas, por que os santos de Jesus têm aquele halo em volta, claro, branco? Né? Aquilo já é a aura ou é a expansão do perispírito que já se iluminou. Que na verdade nada mais é do que a expansão do pensamento. O pensamento do espírito faz com que o perispírito dele se expanda, e é por isso que as pessoas comentavam, por exemplo... Expansibilidade é outra propriedade. Expansibilidade. Tem uma entrevista, eu não me recordo agora qual que é o ano, tava o Francisco Cândido Xavier e, salvo engano, acho que era a Hebe Camargo, não lembro, que estava entrevistando ele. Eu posso estar errado. Mas eu lembro assim que elas estavam assim hipnotizadas por ele. E enquanto ele falava, aquela voz doce dele, aquela forma amorosa dele de falar, elas estavam assim quase que estáticas com ele. Porque estar próximo dele era como beber, era como passar por um banho energético. Sim. A forma como ele pensava. E o que ele irradiava. Isso, o que ele irradiava. E aí, é por isso que a gente vai vendo, então, também a explicação de vários fenômenos. Como, por exemplo, a hemorroísa. Sim. Não é? Que Jesus se aproxima, ela passa a mão na túnica, e ele ainda fala assim, quem foi que me tocou? Né? Ele já sabia. Quem foi que me tocou? Fui eu. Não, então você foi curado. Por quê? Só de tocar, por causa da expansibilidade do perispírito de Jesus. Tocar e absorver, né? Que ela conseguiu isso. Agora, mais do que pensamento, é sentimento. Né? Porque a gente pode pensar coisas boas, mas às vezes é da boca para fora, só o pensamento. O sentimento é que muda tudo. E parece que o Chico Xavier, um dia, ele estava escondendo que a luz estava querendo sair dele, disfarçando ali, porque ele era a luz. Né? A aura dele tinha 10 metros de diâmetro, né? Que a NASA mediu. Então você entrava ali no salão, já estava na aura dele. Né? Por isso que ele lia o pensamento. Por isso que ele lia o pensamento das pessoas, né? Então expande, né? Então a gente não está encerrado também dentro desse corpo, né? A gente se expande em volta. Né? Por isso que a casa da gente, o quarto da gente tem a nossa cara, como o pessoal fala, porque ali, né, é o que a gente irradia todo dia, fica, né, impregnado nos móveis, nas paredes. Né? Às vezes desencarna alguém, você chega na casa, eu estou sentindo a pessoa. Às vezes não é a pessoa, é a vibração da pessoa que ficou ali. É a impressão. Porque a gente não move apenas o nosso fluido, o nosso perispírito, mas também a gente impregna tudo que está em volta. Que legal. A gente é uma luz, está irradiando o tempo inteiro. Agora o quê que a gente está irradiando? Aí que é legal, né? É bacana a gente pensar isso, né, Valdemir? Porque isso dá uma capacidade das pessoas se autoeducarem muito grande. Sim. Uma responsabilidade. Autoconhecimento. Não por acaso, Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo Pereira Franco, escreveu 16 livros para falar de uma coisa só: autoconhecimento. Né? Porque nessa época agora a gente tem que se conhecer para saber o que está fazendo aqui, para onde vai. Né? Senão está no mundo porque tem vaga. Né? Não pode ser assim. As vagas estão acabando. Tem isso também. As vagas estão acabando, segundo me falaram. É para isso que a gente chegou na individualização do perispírito e do espírito, para a gente se conhecer. E tem gente que continua vivendo como animal, comer, beber, dormir e reproduzir e achar que é feliz. Na verdade, 90% da população faz isso, né? Então, um dos trabalhos que a gente está mais empenhado em fazer é justamente o acordar desse povo. E para isso tem que chegar informação para eles. Então nós estamos voltados num trabalho ainda inicial de divulgação em massa mesmo, de informação por todos os meios de comunicação que tiver à nossa disposição, para que as pessoas acordem para a vida e saiam um pouco dos instintos básicos, das paixões, e encarem, olha, a vida é espiritual. Isso aqui é um estágiozinho que nós estamos passando. Curtíssimo. Escolinha. Uma escolinha. Então precisamos acordar a tempo e aproveitar esse tempo. Porque senão, quantas encarnações mais levaremos para que o nosso espírito adquira um mínimo de brilho?
E é o que Paulo dizia, né? Acorda tu que dormes, né? Nós dormimos na matéria porque gostamos. E a matéria tem uma força tão grande, né? Que ela nos atrai como um imã e a gente fica cego para as coisas espirituais. Né? Então foi feita uma pesquisa de 3/4 da população mundial não pensa em espiritualidade. 3/4? 3/4. E esse 1/4 que pensa, ainda só 6% que faz alguma coisa. Então você vê que a gente muitos os chamados, poucos a matéria é muito forte. Ela arrasta. Na verdade, aqui ela controla, né, o espírito. Praticamente, aqui é a matéria que controla o espírito. E esse é o nosso desafio maior, né? É estar no mundo sem ser do mundo. É vencer o mundo, não vencer no mundo. É o que a maioria quer. E começa nas crianças, né? Eu quero meu filho um profissional que ganhe bem, que, né, se dê bem na vida materialmente. Eu quero um espírito um espírito evangelizado que volte depois melhor. Né? E para isso eu tenho que trazer na escola de evangelização. Né? Uma briga que eu estou tendo também, porque a pessoa, quando é escola regular, está chovendo, está com frio, não, você tem que ir para a escola, senão você vai ficar reprovado. Mas na evangelização pode faltar. Vai quando dá. Aí depois aguenta as consequências, porque esse filho vai crescer. Perde-se um tempo precioso, né? Sim, e a base, né? Se você não fizer a base ali, não adianta falar que quando ele crescer ele vai escolher, mas sem, né, um método comparativo, ele tem que sair de um parâmetro. Né? E bendito quem nasce já em berço espírita, né? Não foi o meu caso. Não, também não foi o meu. E linkando isso que nós estamos falando com o tema perispírito, a educação ela é essencial para o aprimoramento perispiritual. Porque Sim. nós somos o que pensamos. E tudo fica gravado no perispírito. Uhum. Então, por exemplo, se nós lemos durante a nossa existência 200 livros, a gente pensa, já li um livro há 30 anos atrás, eu esqueci isso? Não, eu não esqueci. Está no inconsciente. Fica gravado no HD. Exatamente. Então, aproveitar o tempo para dentro de nós as melhores informações possíveis faz parte do avanço, né? da evolução do ser humano. Por isso nós precisamos aprimorar isso, levar, divulgar, esclarecer. E esse ponto perispírito é importantíssimo para as pessoas se conhecerem. Uhum. A partir do momento que se conhecem, eu sou assim, então eu já tenho um norte. Porque antigamente não, atualmente também, as pessoas pensam que isso é esse corpo. Sim. Acabou o corpo, ou céu, ou inferno, ou uma caminha confortável, né? Quer dizer, são coisas para dormir pela eternidade. Muito infantis ainda. Ela atende o corpo, não atende o espírito. Exato. Atende o corpo. Agora esqueci. Deixa eu contar um fato anedótico aqui que aconteceu aqui e que está relacionado a perispírito, tá? Eu tava fazendo uma palestra pública aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. E, como sempre, né, o Valdenir e eu sempre falamos sobre temas evangélicos e sempre falamos à luz do espiritismo e, sobretudo, também para trazer consolações e esperanças. Esse é sempre o nosso foco. E aí, ao final da palestra, realizamos e tudo mais, e eu entrei na fila do passe, que fica ali embaixo, né, no nosso salão principal. Quando eu cheguei à porta, estava à porta, assim, e lá dentro fica uma luz azulada e se descerraram as cortinas para que as pessoas pudessem entrar. Eu fiquei por último. Quando eu fui entrar, eu me recordo que era até o Ivan, que ainda estava aqui, um trabalhador nosso que voltou para São Paulo, que abriu, e eu vi que todas as cadeiras estavam ocupadas. E nisso o Valdenir fazia assim para mim: vem, pode entrar. E eu falava assim: não, mas não tem jeito. Como é que eu vou sentar aí? E ele falava, né? Ele falou assim: pode vir, senta. Eu falei assim: não, só tem gente sentada aí. Tem gente sentada aí. Aí nisso, eu olhei pro Ivan e falei assim: tá cheio. Aí quando eu olhei novamente, aí estavam vazias as cadeiras. Eu queria falar sobre essa questão de perceptibilidade do perispírito. Porque o que eu acabei vendo foi, eu vi ao mesmo tempo o plano físico, eu vi o Valdenir e os demais passistas, e vi também o plano espiritual, porque com um piscar de olhos tudo ali se desapareceu. Eu lembro que era um homem assim, mais gordo assim. Ele era assim, bem gordinho assim mesmo, assim, e
E bastante fluido. Oi? Com bastante fluido. Com bastante fluido. Mas no plano espiritual. Porque, lá mesmo. Porque quando eu pisquei os olhos novamente, já havia sumido. Então eu queria falar dessa perceptibilidade. Porque tem muita gente que vê o que a gente chama dessas... Isso aqui é o que a gente chama das aparições, por exemplo. Divaldo passou por isso também, por isso que não dirigia, né? Na verdade, essa visão é o perispírito que vê. Né? Então, na questão mediúnica, essa expansibilidade do perispírito, 1 centímetro que saia, né, um pouco, a gente já vê ou percebe o plano espiritual. Né? Por isso que é rápido muitas vezes, né? Tem uma expansão, você vê ou percebe que tem alguma coisa, e é também a propriedade do perispírito. Nós, né, o perispírito nosso aqui, que consegue. E também a questão da comunicação. Né, numa sala mediúnica, porque quando a gente vê numa novela, vê num filme, né, como naquele filme antigo, Ghost, né, lá mostrava o espírito entrando na pessoa. Sim. E a pessoa fala incorporação, né, o espírito entrou, não entra. É perispírito com perispírito que vai mesclar e o médium percebe sensações, sentimentos e pensamentos e traduz, né, mas não dá o corpo dele para o espírito, né, senão o espírito pode fazer o que quiser. E aí são 2 espíritos, não ocupam o mesmo lugar, o mesmo corpo ao mesmo tempo. É um ou outro. Né? E mesmo assim ele fica ali do lado, ele que comanda, né? O médium que comanda. Se não conseguir é porque precisa de estudo, está desequilibrado. Como vê na rua, né? A pessoa que não conhece espiritismo, né? Deixa o espírito fazer o que quiser. E aí fica obsediado. Mas o que eu ia lembrar, né? O que ele falou foi o que o Espírito Verdade falou, né? Espíritas, né, instruí-vos, amai-vos. Eu amai-vos primeiro, mas a gente escolheu instruí-vos primeiro, que fica mais fácil. Mais fácil instruir. Uma coisa que eu também gostaria de falar hoje, que poucos compreendem sobre vampirismo. É uma palavra que é assustadora. Foi criada por André Luiz, né? Que nos livros de André Luiz que aparece, né? Com Kardec não aparece. E nada mais é do que a utilização de como moeda de troca, ali, a moeda preciosa, o fluido vital. Não é? Queria que você, por favor, disserrasse alguma coisa sobre essa vampirização que acontece no plano espiritual, para desmistificar um pouco, para trazer assim à luz do que realmente acontece nos bastidores, para que as pessoas não tenham essa assombração, né, esse medo extremo de uma coisa, um processo que está presente em toda a natureza. Né? Para falar sobre isso, as pessoas têm que entender o seguinte: a gente desencarna e quando a gente se vê do outro lado, o espírito e o perispírito, é como se a gente estivesse vivo, né? Que ele tem tangibilidade, né? Ponderabilidade, né? Que são propriedades. E aqueles espíritos, né? Como esse, né? Que tem ainda o perispírito bastante denso, ele quer continuar numa vida materializada. Né? Então ele quer ficar aqui entre nós e muitas vezes ele precisa desse fluido vital para essas sensações, né, da matéria que ele ainda se alimenta dela. Né? Então ele se aproxima de uma pessoa que tem os mesmos hábitos dele e começa a acompanhá-la e ali ele vai absorver os fluidos, por isso essa questão do vampirismo, e a pessoa, né, que está sendo sugada muitas vezes vai adoecer, vai ficar enfraquecida, mas aquilo que eu falei, quem chamou? Né, que ele fica observando, né, quem é que está na minha faixa vibratória. Por isso a importância da reforma íntima, né, a mudança do nosso pensamento, sentimento e hábitos. Né? Se a gente continuar com os mesmos hábitos, né, por exemplo, uma pessoa que é um adicto, né, que desencarnou, é vítima de vícios. Drogadito. Aí ele vai querer ainda absorver aquela droga. Aonde que ele vai? Para as pessoas, né? Pode ser uma bebida alcoólica, que é droga e as pessoas esquecem. Né? Então ele vai sentir falta do álcool. Aonde que ele vai? Para um bar. Né? E aí as pessoas que estão ali bebendo, ele fica junto, vai absorvendo, e se ele gostar da pessoa, ele vai com ela para casa. Por isso que sempre, antes de sair de casa, oração. Chegou em casa, oração. Vamos fazer oração de hora em hora, né? Como a Mega Sena, Telecena, porque a gente ainda precisa. A oração nos faz elevar um pouco o pensamento e é a hora que a gente ou educa esse espírito ou ele afasta. E a frequência no centro espírita.
né? Não é fanatismo, não, mas a gente vindo toda semana ao centro, só de chegar a vibração já é outra, né? Porque fica impregnada a vibração das orações e dos trabalhos dos trabalhadores espirituais que estão aqui. Você já se sente bem. Se você está com o espírito, né, que está ali te sugando, ou ele entra e também se sente bem, ou ele não entra. Né? Aí a pessoa ainda toma um passo, sai daqui leve, mas chega ali fora, já acende um cigarro, né? Já vem alguém fumar com ela. Isso aí as pessoas não acreditam muito não, mas as obras espíritas cansam de explicar, porque é o nosso pensamento que atrai tudo. Então a gente tem que estudar o pensamento, vigiar o pensamento, porque é o pensamento que atrai, é o nosso pensamento responsável pelo nosso destino. O que eu penso, né? Eu estou criando para a minha vida. Deixa eu só não perder o gancho. Vai lá. Você falou de sugar as energias vitais dos seres que estão encarnados. Mas existe também um processo em que algumas entidades sugam as energias ainda presentes nos corpos recém-desencarnados. Você poderia falar sobre isso um pouquinho? Só pra... Principalmente quando a pessoa é muito jovem, desencarna por acidente, né? Esse fluido vital que a gente falou há pouco, que estava, né, se desfazendo, ainda está muito forte nela. Né? E é justamente isso que esses espíritos querem. Então, por isso que todo velório precisamos fazer uma prece, né? Sempre pedir para os mentores, né, daquele indivíduo, né, ali retirar o fluido até antes deles chegarem, porque isso a gente vê nas obras básicas, e a gente se esquece, fica tão desesperado. Né? Então, na porta do cemitério, né, em algumas obras, fala que ele fica ali esperando para sugar, principalmente de quem não tem o hábito da oração, que vai ser a maioria das pessoas. Então a gente mesmo, né, entrega o ouro pro bandido pelo jeito da gente ser bandido também. Né? Então veja como é que tudo cai no comportamento, né, da mudança que a gente precisa fazer nessa existência. A reencarnação é para isso. Porque não é quantidade de reencarnações que faz a pessoa evoluir. É o que ela faz em cada encarnação. Então não é quantitativo, é qualitativo. Né? Porque o mais fácil é repetir hábitos. Né? Então sempre a gente está fazendo as mesmas coisas. A gente vê nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, né, casos lá que em 3 encarnações eles fizeram a mesma coisa e passaram pelo mesmo erro. 3 encarnações, né? São 300 anos mais ou menos. Então se a gente não mudar o hábito, a gente vai, qualquer um pode cair nessa vampirização. Eu me recordei de você falando isso aí, da obra do Manuel Filomeno de Miranda, por meio do Divaldo Franco, o Transição Planetária, em que ocorre aquele desastre lá, acho que foi lá no ano de 2000, não, foi no ano de 2010, salvo engano, teve aquele tsunami. 2003. 2003? Teve aquele tsunami lá na área ali do Camboja, da Tailândia, daqueles países lá. E aquilo, teve até um filme sobre isso também, né, que chama O Impossível, alguma coisa assim, Impossível. E isso vitima em torno aí de umas 100 mil pessoas em questão de alguns poucos minutos. O que o Manuel Filomeno de Miranda relata é que havia um verdadeiro exército de espíritos, obviamente ali, vampirizando os recém-desencarnados, que muitos deles estavam ali por causa de turismo sexual. Olha o pensamento. Então era turismo sexual, era situação de bebida alcoólica, atividades menos dignas. Então já estavam com eles. Já estavam com eles, provavelmente. E aí ele relata todo um trabalho de equipes espirituais, inclusive de países diferentes, inclusive do Brasil, obviamente, que descem lá de aeróbus, montam campos completos de trabalho, eles trazem inclusive engenheiros para poder montar os hospitais espirituais, a fim de socorrer os recém-desencarnados que ali estavam nessa situação. Você vê como é que o perispírito influencia também nesse momento e sobretudo o pensamento. Por isso que a gente vê muitas pessoas falarem assim, morreu, descansou. Para o espiritismo não tem isso, né? Tem os bastidores, né? O que vai se fazer do outro lado. Por isso, preces diárias para quem desencarnou. Né? É o que a gente pode fazer. Né? Não dá para saber o que está acontecendo. Né? Não sabe, né, do comportamento da pessoa, porque a pessoa era tão boazinha, mas você não sabia o que ela pensava e o que ela fazia entre 4 paredes. E santo aqui, né, é um ou outro. O único que passou por aqui foi Jesus. Só para ficar bem claro, então, aquele que é o vampirizador, ele utiliza essa energia para que ele possa ter a sensação de estar vivo.
né? Então ele está, né, no lado espiritual, mas ele quer sentir, né, como se ele estivesse vivo. Então ele suga do outro e aí ele fica mais denso ainda o perispírito dele e ele se sente bem assim. Então, por exemplo, quando eram feitos antigamente aqueles rituais de matança de animais, tinha um certo porquê por trás daquilo ali. Havia um certo sentido, né, para que alguma coisa acontecesse através daquelas oferendas, que infelizmente ainda acontecem até os dias atuais, né? De sangue, né? E de repente, quando eram sacrifícios humanos, o próprio obsessor intuía para que aquele indivíduo fosse sacrificado. Ainda tem muita maldade, né, no íntimo de cada um de nós. Isso aí precisa ser revisto e reeducado. Tudo é uma educação do espírito que a gente ainda está muito primitivo. O Joana de Ângeles fala, a gente é muito bélico. A gente gosta da guerra, a gente gosta do sangue, a gente gosta ainda de ver o outro se dar mal e a gente se dar bem em cima do outro. Então, mesmo que a gente não fale, nessa vida eu não matei ninguém, nem em pensamento, em pensamento também se peca. Só para finalizar agora de vez esse assunto, a gente pode dizer que um certo agrupamento de espíritos, grande, né, lógico, tem esse intuito de manter ainda a Terra primitiva e, logicamente, utilizando desses fluidos para se satisfazer e manter-se no poder também, principalmente nos bastidores espirituais, né? Então, há sim um grande trabalho entre a luz e as trevas, como sempre houve no nosso mundo, mas essa questão fluídica, ela é vital para que eles tenham condições de deixar a Terra num ponto ainda primitivo em que eles possam tomar conta, não é verdade? O Hugo falou de transição planetária. O que é isso? O nosso planeta está evoluindo para passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração para aqueles que têm capacidade ainda de regenerar. E tem um grupo muito grande que não quer que isso aconteça. Então eles estão tocando terror aí, tanto é que na área da saúde, o transtorno mental aumentando cada vez mais, a questão de saúde mental, porque eles estão batendo de casa em casa. E as pessoas sem essa questão da espiritualidade, nem é religião, é espiritualidade, oração, que não se faz mais em casa, a importância do evangelho no lar para o espírita, que a gente sabe disso, que é a hora que a gente equilibra o lar e ilumina o lar, está levando. Então temos que tomar cuidado, por isso que a gente não pode torcer quando vê o noticiário de guerra na televisão para um nem para outro, senão a gente está na guerra. É orar para um e para o outro, que a gente sabe das consequências. Por que Jesus falou na cruz, perdoai que eles não sabem o que fazem? Para eles mesmos, não é para Jesus. Porque a gente sabe da lei de causa e efeito, causa e consequência, ação e reação. E é lei, assim como Deus é uma inteligência cósmica, ele não fica vigiando ali e colocando o dedo em cada um. Ele cria as leis, e as leis por si mesmo fazem com que as coisas aconteçam. Nós nos adaptamos. Perfeito. Sim. E deixa eu te perguntar, a gente sabe que, você falou que o perispírito, ele tem o mesmo formato do corpo quando da última vida, mas que ele é plástico. Sim. Então, os espíritos podem mudar a própria forma dele. É isso que explica, por exemplo, as aparições, por exemplo, de alguma aparição com asas, com auréolas... Ou feias. Para assustar. Não podemos nem citar muito, não. De novo, a força do pensamento. Consciente ou inconscientemente, pensou, plasmou. É como criança brincando com massinha. Formato. Ela brinca com a massinha e faz o formato que ela quiser. A gente faz isso com o pensamento. Alguns fazem para auxiliar, outros fazem para assustar. Tanto é que a gente tem aí o Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que quando apareceu para ele, apareceu numa outra vida, quando era senador romano, com aquela roupa da época, embora ele tenha sido Manuel da Nóbrega e outras encarnações depois, mas foi com aquela expressão, com aquela característica que ele conheceu Jesus, então ficou marcado para ele. Como eu já sonhei com meu avô, que morreu com 80 anos, ele estava com a expressão idosa, mas com vigor.
ligou. Quer dizer, então só para eu saber que era ele, mas ele estava com energia de trabalho do outro lado. Né? Então o pessoal aí que está reclamando do corpo, do outro lado é para fazer plástica. Você sabe que é muito interessante você falar tira isso. até a barriga, mano. Faz do jeito que quiser. Pode fazer da forma que quiser. Você sabe que eu tive uma tia, o nome dela ela era Alzira. E a Alzira, ela teve uma vida assim muito sofrida, porque o pai delas, a mãe delas, elas eram 8 irmãs e tinha pai e mãe. A mãe faleceu. Quando a mãe faleceu, o pai adquiriu nova esposa. A nova esposa não gostava das filhas do antigo casal. E ele, provavelmente por querer manter a boa relação com ela, largou as filhas, abandonou as filhas. Abandonou totalmente as filhas. E a Alzira, ela era a mais velha de todas. Ela, então, por volta ali dos seus 17 anos de idade, ela começa a bordar e fazer crochê e tal, a fim de sustentar as demais irmãs. E foi assim que aconteceu. E ela, naquela época, não tinha o que você conhece hoje como Zé Gotinha, que era a vacina contra a poliomielite. E ela adquiriu a polio e conviveu com as porque ela ficou parcialmente limitada, né? Parcialmente limitada, sem poder caminhar. Ela conviveu com as muletas. E ela sempre foi sozinha e tal. E ela acabou falecendo, assim, muito, muito mais de idade avançada. E eu me recordo que, tempos depois dela ter falecido, ela faleceu em dificuldades acerbas, assim mesmo. Eu me recordo eu acordando dentro da casa do meu avô e a campainha tocando. E aí eu adoto como se fosse uma postura da época que eu era menino, porque quando a campainha tocava eu saía correndo dentro da casa para poder ir atender primeiro, porque eu gostava de atender quem chegava primeiro. E quando eu chego lá assim, tá aquela porta da casa do vovô. E metade da porta era aquela porta chanfrada, aquela porta que você vê o que tá lá fora, e a outra metade da porta é a porta de metal. E eu vejo ela do outro lado da porta, e ela exatamente com o mesmo vestido que ela gostava de usar, um vestido rosa de flores brancas. E que foi tão claro assim pra mim. E tinha uma luz assim que brilhava assim, né? Aí eu não sei se era dela. A luminosidade do espírito já. Não sei se era dela, mas... E ela sem usar as muletas. E ela chega e tal, e ela me tratava assim, né? Eu fico até emocionado, né? Ela fala assim, o Kim, seu avô tá aí? Aí eu falei assim, ele tá sim, eu vou chamar ele pra você. Né? E eu lembro que ela entra caminhando. Eu guardei aqui na minha mente. Mas você chegou a abrir a porta? Eu cheguei a abrir a porta pra ela. Eu guardei aquilo na minha mente. Sabe? Vocês me perdoem se eu ficar emocionado com isso. Mas aí, essa é uma prova de que estamos todos vivos, estamos todos aí. O perispírito, como é que você sabia que era a sua tia, né? É a minha tia Alzira. Sua tia. Porque o perispírito tem a forma que ela tinha na outra existência, última existência. E eu fiquei feliz assim, né? E até mesmo emocionei, porque eu lembrei dela, porque ela estava muito bem. Né? Ela estava muito bem, assim, eu recordo assim. Eu fiquei feliz de ver ela. No filme do Divaldo Pereira Franco, né? Ele criança vê a avó dele, que ele não conheceu, né? Nem a mãe dele, e aí quando ele descreve a roupa que ela está, a tia dele fala, não, mas foi com essa roupa que eu a enterrei, né? Para comprovar que era ela mesma. E nenhum dos dois tinham, né? Ele não tinha nascido e a outra não tinha, né? Não foi ao enterro. Então não tem como, né? A gente duvidar do que o Espiritismo veio trazer, porque está aí, são provas cabais isso aí. Mas aí aparece, né? Você vê sua tia. Aí quem é de outra denominação religiosa fala assim, não, é o demônio. O demônio que faz passar pela minha tia para me convencer de alguma coisa. Tem gente que pensa assim ainda. Então, se fosse assim, ele seria um ótimo enganador, porque eu fiquei tão feliz. Isso prova que o demônio é travesti, né? Ele vem de mulher para poder te convencer de alguma coisa. Olha só. Que isso, né? Tem de tudo, a pessoa pensa no que ela quiser. Agora, do outro lado, ela vai ver o que ela quer ser, né? E aqui também a gente tem as plásticas, né? Que a pessoa quer corrigir, né? Alguma coisa no corpo. E a questão do transgênero, né? A pessoa, ela sente, né?
que ela é de um gênero e o corpo está em outro, né? Aí ela quer fazer a cirurgia. Então o que ela sente é o que ela vê, né? Então ela não consegue concordar com o que foi estabelecido para ela, né? E do outro lado a mesma coisa, como eu me percebo é como eu vou me apresentar. Né? Que bacana, né? A gente saber disso. O pensamento, tem que estudar o pensamento, porque tudo está ali, né? O poder do pensamento, né? Jesus curava pelo pensamento, né? E conversa conosco até hoje pelo pensamento. Não precisa ele materializar aqui. E lembrando que no plano espiritual há uma abundância fluídica que é modelada pelo pensamento. Sim. Então a gente plasma até o que a gente pensa, né? Muleta, óculos, bengala, né? Que ela usava. A roupa. A roupa. Pode plasmar a roupa. Era tão claro assim, a roupa. E você sabe o que é mais interessante dessa história toda? Que ela ter perguntado pelo meu avô. Porque ela e ele tinham, assim, uma dificuldade de convivência a vida inteira. Então, assim, foi muito curioso ela chegar lá para poder conversar com ele. De repente pedir perdão ou perdoar, porque do outro lado amplia, né? Amplia muito. Percepção. Né? E aí a gente vê quanta bobagem a gente fez sem necessidade. Aí a gente pede uma nova chance. Aí entra na fila. É verdade. Por isso que as mulheres têm que voltar a ter filho, né? Não tem vaga para vir para cá. Você não tem vaga. O pessoal tá tendo pouco filho, né? Não tem vaga. Outra forma de entrar no planeta, senão pela gravidez feminina, que o homem ainda não está conseguindo. Queridos, eu queria dizer já aqui que a gente já está chegando ao final do nosso programa. Papo de espírito não tem fim. Nosso programa, ele voou e praticamente já chegamos ao final aqui, né? Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Dizer que muito construtivo e, sobretudo, também esclarecedor e consolador também, porque a gente acaba percebendo o quanto que esses elementos de conhecimento do Espiritismo, que é um dos nossos slogans, né, que é esclarecer, pode nos consolar. Então, agradecer e pedir, né, Valdeni, que ele deixe uma mensagem final para o pessoal acerca do perispírito e o modo de vida. Porque até a forma como a gente pensa pode, por exemplo, causar afecções em nós. Sim. Né? Deixa uma mensagem final para o pessoal. Eu quero agradecer também, muito bom, né? E a gente tem a oportunidade de aprender, somos todos aprendizes, né? Como dizia Herculano Pires, né? No Espiritismo não tem mestres nem doutores, somos todos aprendizes. E dizer para quem não é espírita que leia, estude, né? Conheça o Espiritismo sem, né, obrigatoriedade de se tornar espírita, que às vezes a pessoa tem essa preocupação, mas conheça como informação, através de palestras, através de podcast, através de leituras, né, das obras básicas, porque vai ampliar muito a forma de ver a vida, que não se extingue, né, da desencarnação, e para o espírita estudar. Né? Tem espírita que não está estudando e não está sabendo o que está fazendo numa sala mediúnica, numa sala de passe, ou no próprio centro espírita ou na própria vida, né? Principalmente capítulo 14 da Gênese. Vamos estudar os fluidos para entender a nós mesmos e saber que nós somos essa fagulha divina, que estamos aqui para aprender uma coisa só: amar. A forma, cada um escolhe pelo seu livre-arbítrio. Mas é isso que nos faz seres de luz. Iluminamos o perispírito, iluminamos o mundo e Jesus sorri. Muito obrigado. Valdeni, quer deixar uma mensagem pro pessoal também? Eu queria agradecer a tua presença e já fazer um outro convite para que retorne, para a gente continuar, né? Perispírito 2. Eu acho que as nossas conversas, nossos programas estão muito curtos. A gente tem que colocar aí pelo menos 2 horas, colocar mais um café, né? Passar mais um cafezinho, um biscoito, para a gente poder. Mas isso é planejado para que o entrevistado volte outras vezes aqui para visitar. É um prazer. Né? Porque dá para se explorar muito mais sobre esse tema. A gente só deu uma pequena pincelada mesmo. Uma pincelada. Então, eu creio que para os nossos ouvintes vai ter muitas dúvidas que vão surgir justamente do que nós falamos, né? Então, a gente possa ter uma outra ocasião de nos encontrar para a gente continuar debatendo sobre esse assunto. O perispírito é muito profundo, né? Não dá para uma hora a gente falar tudo, porque realmente tem muita coisa. Então pode ser uma série de programas só com esse tema. Verdade. E queria deixar também esse espaço aqui de portas abertas, para que o pessoal do NEFA, não é isso? É NEFA, né? Porque o pessoal do NEFA possam vir aqui ter
esse banho de luz aqui que foi aqui hoje, junto conosco. Então, da próxima vez. Eu dou o recado. Da próxima vez, traga o pessoal lá. Inclusive o Vinícius. Sim, o Vinícius, presidente. O Vinícius, que é um grande amigo e colega meu. Inclusive, encontrei ele esses dias aí no trabalho e falei com ele: nós estamos lá com o podcast e tal. E eu sei da história do Vinícius, só dando uma palhinha aqui. O Vinícius começou na evangelização infantil deles. E hoje é o presidente da casa. E hoje ele é o presidente da casa. Então, assim, é uma trajetória muito interessante. Que dá espaço de berço espírita, né? É muito interessante. Mas a gente vai conversar mais. Vamos. Então, muito obrigado. À disposição, agradeço sempre. E falar de espiritismo é muito bom. Que Jesus abençoe. Queridos amigos, chegamos ao final do nosso encontro. Como sempre eu digo aqui, é um encontro muito curto para que a gente possa falar tudo que é necessário. Mas fica o convite para que você possa ver as nossas demais playlists. Veja também o nosso site. Lá você tem caça-palavras, tem quiz. Você pode exercitar o seu conhecimento se divertindo no site www.vinhasdosenhor.com. E não menos importante também, nosso canal é monetizado. E, como a gente está começando, queria deixar o convite para que você pudesse dar essa força aí, deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, porque pode ser que alguém está precisando dessa mensagem consoladora que é o Espiritismo. A gente fica por aqui, como eu sempre digo, Ave Cristo e um abraço.